Caríssimos irmãos e irmãs, o texto de Mateus que estudamos hoje está no capítulo 22, de 1 a 22, dividido em duas perícopes. De 1 a 14, trata das núpcias ou do banquete nupcial, e de 15 a 22, a respeito do pagamento do tributo. Na primeira perícope, que é mais uma que Jesus apresenta o reino de Deus em forma de parábola, o banquete representa a figura da união de Deus com o seu povo, o que Deus já havia estabelecido, inclusive, no Antigo Testamento, conforme podemos conferir em Isaías 25, 5, Jeremias 46, 10. Aqui trata-se de banquete messiânico. Portanto, o convite é o chamado para aderir ao Evangelho. Os convidados, que já sabiam de antemão sobre o banquete, representam o povo da aliança, que já esperavam o Messias, mas que se recusam a participar, inclusive indo cuidar dos negócios, dos campos, além de maltratar e até mesmo matar os emissários do rei, como vai acontecer até com Jesus mesmo. O fato do rei mandar queimar a cidade é uma clara alusão do Evangelho à invasão no ano 70 da cidade de Jerusalém pelo general Tito, quando o templo é destruído, restando só o que temos hoje. Ao saírem novamente e chamarem os que estão nas encruzilhadas dos caminhos, isso representa a dimensão universal do Evangelho, que se expandirá para além dos muros da Cidade Santa. Assim também como os maus e bons significam que todos são os chamados. Com isso, Mateus faz uma ligação com o juízo final. Ao apresentar a atitude do rei, ao ver alguém sem as vestes nupciais da festa, e manda-o para fora. A falta das vestes, que num primeiro momento pode até parecer algo injusto por parte do rei, ela representa, na verdade, a ausência das boas obras, ou até do estado de graça, quando o Senhor vier para separar os bons e os maus para o seu reino. Por fim, a pouca adesão, poucos escolhidos, representa também exatamente o desafio constante do reino. Jesus vai experimentar isso, falará para muitos, porém poucos ou praticamente ninguém dará adesão ao seu anúncio, pelo menos no primeiro momento. Na sequência, nós vamos perceber que os fariseus, que enviavam seus discípulos com os herodianos para prepararem uma cilada para Jesus, representam estes que se recusavam a acolher exatamente o anúncio. E os herodianos, que não faziam parte de nenhuma classe, como por exemplo dos fariseus, eles eram os simpatizantes da dinastia herodiana, ou seja, aqueles que tinham uma certa ligação com as famílias de Herodes. E eles também eram mal vistos pelo povo, porque desde Herodes o povo tinha uma animosidade porque considerava Herodes um usurpador do rei ou do reino, porque ele não era um judeu legítimo. E também eram simpatizantes dos ocupantes romanos. Portanto, tudo que se relacionava com a dinastia herodiana não era benquisto pelo povo. Ao proporem a pergunta que se referem ao tributo, que era cobrado de todos os judeus, exceto as crianças e os anciãos de todas as províncias romanas, porém nem todos concordavam com a cobrança, por exemplo, os zelotes, que proibiam seus pares de pagarem esse imposto, eram esses também que mais fomentavam os movimentos revolucionários.
Aliás, no grupo de Jesus nós temos um representante deles, que é Judas Iscariotes. Então Roma, além dos outros tributos que eram cobrados, né, como as taxas, alfândegas, pedágios, cobravam também das províncias este tributo, que era um sinal também infame da sujeição do povo ao Império Romano. Por isso era tão combatido também, principalmente pelos zelotes. No final, eles apresentam, portanto, a pedido de Jesus, a moeda que trazia a inscrição: Tibério César, filho divino de Augusto. Ou seja, aquilo representava o império. A resposta de Jesus aponta uma separação do Estado e da religião. Portanto, pagar ou não o tributo, de forma alguma, na verdade, comprometia a autoridade divina. Porque, afinal de contas, Jesus fazia essa separação muito bem. E, ao dizer que dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, ele também está dizendo que a religião não pode ser limitada pelo poder político. Portanto, Jesus dá a eles o verdadeiro entendimento e, mais uma vez, evidentemente por sua sabedoria, Jesus cala os fariseus. Que você possa se aprofundar nos seus estudos e que a graça de Deus possa crescer cada vez mais na sua vida.